O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar 36 itens em 19 artigos do projeto que endurece a punição a juízes e procuradores por abuso de autoridade. A decisão de suprimir trechos da lei foi aprovada pelo Congresso e tomada após de suprimir trechos da lei que foi aprovada pelo Congresso foi tomada agora após uma série de consultas aos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Também foram consultadas a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União. Bolsonaro tinha até esta quinta para divulgar quais artigos vetaria. O Congresso agora vai analisar se mantém ou não a decisão do presidente. Vera. Olha, foi uma decisão aí tomada, construída ao longo das últimas semanas, né? Ela foi sendo construída progressivamente. Teve uma reunião agora no final, pelo que eu apurei, da qual participaram o ministro Sérgio Moro, o advogado-geral da União, o titular da CGU, que é a Controladoria Geral da União, e o Bolsonaro, para pegar todas as sugestões técnicas que havia para vetos e chegar a uma lista consensual. Essa lista agradou ao ministro Sérgio Moro. Ele está aliviado, disse que o presidente está de parabéns, disse a interlocutores, que o veto é robusto, o veto reflete aquele trabalho técnico feito pelos ministérios, portanto, internamente no governo, Bolsonaro está totalmente avalizado, existe um alívio no Ministério da Justiça com um veto que foi bastante robusto. Eu publiquei em primeira mão a íntegra do veto, publiquei os 19 artigos que tiveram veto integral ou parcial, e aí se fala em vários itens, porque alguns desses artigos têm mais de um item, mas são 19 os artigos que tiveram vetos total ou parcial. E eles compreendem os principais casos de cerceamento do trabalho de policiais, juízes e procuradores. Então, compreendem os casos mais escabrosos, por assim dizer. Havia um artigo, o artigo 33, sobre o qual a Receita tinha pedido um veto e ele não está entre os incluídos. Foi o único choro que eu senti de repercussão após o veto dessas categorias que tem alguma participação em fiscalização, participação em apuração de crimes, de ilícitos, etc. Porém, da parte do Congresso, ali a insatisfação é muito grande. O relator, Ricardo Barros, já divulgou um vídeo que insta o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a convocar imediatamente uma reunião do Congresso para analisar os vetos. A Davi Alcolumbre disse que vai fazer isso proximamente, então pode ser que essa sessão seja marcada para uma data próxima. E existe a possibilidade de derrubada integral desse veto. Uma insatisfação bastante grande no Congresso, ninguém esperava veto tão extenso em tantos artigos, do início ao fim. Tem veto, tem desde o artigo 3º, o primeiro vetado, até o final. Então, Bolsonaro veio fatiando a lei de abuso de autoridade, tirou muito do seu impacto, tirou aquelas questões relativas a você não poder decretar prisão, a não ser com uma causa muito bem fundamentada, que era algo sujeito a muita subjetividade, como a gente falou aqui. Vetou a coisa de não poder algemar, vetou vários e vários itens, as penas consideradas mais draconianas foram vetadas. Então, eu achei o veto bom, substantivo, importante. A lei era realmente, a lei sim era abusiva, ela era uma lei que tinha o claro vetor de frear investigações, acovardar as autoridades, deixá-las com medo de cumprir os seus papéis. Então, o veto é positivo por parte do presidente. Vamos ver suas consequências políticas depois, Vitor. Josias. Achei também o veto muito bom. Ele praticamente retirou o que havia de mais venenoso no projeto de abuso de autoridade e que deixava de mãos amarradas ou com receio de atuar juízes, promotores, procuradores, investigadores. Eu estava escrevendo há pouco sobre isso e eu fiz uma analogia que os amantes do cinema talvez não gostem, mas eu achei o seguinte: assim como nem a Ingrid Bergman, nem o Humphrey Bogart jamais disseram aquela frase "toque outra vez", isso não impediu que a frase se transformasse na mais famosa do filme Casablanca. Do mesmo modo, não há em cena nenhuma imagem, nenhuma reunião em que Jair Bolsonaro tenha dito a frase "deixa comigo, Centrão". O que não impediu que o flerte do Bolsonaro com essa ala de culpados e cúmplices do Congresso se convertesse numa das imagens mais marcantes do enredo encenado em Brasília nessas últimas semanas.
Vocês se lembram que, inicialmente, o Bolsonaro não garantia vetar nada a não ser aquele tópico que tratava da algema dos policiais, ou proibia policiais de utilizar algemas. De repente, ele admitiu acolher as sugestões de veto do Sérgio Moro, mas não falava em quantidade, aí foi admitindo que podia vetar expressivamente, falou em 9, no outro dia 10, aí falou em 20, quase 20, depois 36, agora saiu esse veto, que é um veto robusto, é bastante importante. Agora, o que eu interpreto é que muita gente está dizendo, o Bolsonaro diz que seguiu a orientação do seu centrão. Ele mesmo define esse bloco de ministros, que inclui o Sérgio Moro, como o centrão dele. Quem quiser acreditar nisso, que acredite. Mas o que aconteceu de fato é que o presidente foi evoluindo em cena, com a orelha encostada no asfalto e nas redes sociais, e ele notou que esse passeio pelo lado obscuro da política podia sair caro para ele, pode sair caro ainda. Ele notou que a disfarçatez tem um custo. O problema é que ele ainda tem um déficit nessa área. Para ele se reconciliar com o discurso dele, ele vai ter que se distanciar do filho 01, vai ter que reacender as luzes do ex-COAF, tem que abandonar o papel de estorvo da Polícia Federal e da Receita Federal, mas não há nenhuma dúvida de que o veto que ele apôs, os vetos que ele apôs à lei de abuso de autoridade foram vetos importantes e necessários. E você, Constantino, o que achou? Concordo com os dois colegas de bancada, acho que nesse ponto estamos convergindo bastante, foi um veto robusto. Era uma questão que estava em aberto e eu mesmo cheguei a dizer aqui que se ele vetasse a imensa maioria daquilo que o seu próprio ministro Moro tinha sugerido, eu ia reconhecer que ele se aproximou da Lava Jato. O Josias lembra que há ainda alguns pontos aí que são alguns fios desencapados que mostram que há um potencial afastamento do lavajatismo, né, digamos assim. Vamos discutir PGR também, mas em questão do veto em si da lei de abuso de autoridade, ainda estava estudando, conversando com alguns juízes. A grande conclusão, a essência do veto é o seguinte, a Vera já tocou nisso, ele tirou os pontos mais polêmicos que abriam margem para muita subjetividade, e isso colocava uma espada na cabeça desses procuradores, juízes, policiais, que eles iam pensar duas vezes antes de agir contra a corrupção, a criminalidade, com medo de eles mesmos se tornarem os alvos, né? Com punições draconianas e com interpretações muito vagas por parte da lei. Então, o que fica agora é a reação do Congresso, né? Porque isso é um jogo de xadrez e é interessante imaginar que aqueles que costumam adotar uma mentalidade muito binária, né? Preto no branco, se ele vetar integral, ele beleza, se ele não vetar integral, ele traiu. As coisas não funcionam bem assim, porque olha só, vamos supor que ele vetasse ainda mais. A Vera já trouxe aí dos bastidores que há uma insatisfação grande porque foi muito veto. Se ele vetasse ainda mais, poderia haver uma interpretação contrária que ele vetou quase tudo para cair o veto no Congresso, numa espécie de acordão. Então poderia ter essa interpretação. Se ele não vetasse quase nada, aí ele aderiu à turma que quer asfixiar a Lava Jato. Eu acho que ele fez um trabalho que pareceu técnico, óbvio que com o ouvido no asfalto, como diz o Josias, sentindo o pulso aí das reações na sociedade, mas foi um veto dentro do razoável. Quer dizer, você tem questões legítimas de discordância em alguns pontos ali, se é ou não abusiva a lei, se aquilo vai ou não prejudicar o trabalho das autoridades no combate ao crime. Todo mundo concorda que é preciso ter uma lei contra abuso de autoridade. Ao mesmo tempo, já cansamos de falar aqui que essa lei, da forma que veio, de quem veio, no momento que veio, estava tudo errado, mas ia ter um custo muito alto, um veto integral, um custo político. Ia provavelmente inviabilizar qualquer tipo de reforma à frente, né? E poderia ser derrubado pelo Congresso. Então, eu acho que ele tomou ali a atitude salomônica, né? De dividir ao meio, fazer um veto de bom senso, robusto, que mantém, como ele disse, a essência da lei, se a intenção é realmente coibir abuso de autoridade, e sem confrontar o Congresso, como o próprio presidente disse, tentando botar panos quentes. Eu acho que agora a bola está na quadra do Congresso. A pressão da sociedade tem que ser toda voltada agora para os parlamentares, que eles não vetem o veto, que eles não derrubem esse veto, porque o veto é positivo e robusto. Fala, Vera.
já tem, né, um movimento para a derrubada do veto. Outra coisa que precisaria ser analisada e que na primeira análise que eu fiz não tem uma insatisfação é na base bolsonarista no Congresso. Então, aqueles deputados e senadores que vinham pedindo veto integral, esses parecem bastante conformados com a extensão do veto, tanto que já estão declarando nas suas redes sociais, em entrevistas, que vão votar pela manutenção do veto, portanto, para não reclamar que o presidente não vetou a integralidade. Então, nesta ala, Bolsonaro parece já ter conseguido pacificar os seus. Nos demais, o relator da lei de abuso de autoridade, Ricardo Barros, já distribuiu, acabei de receber aqui, um documento com uma análise feita, segundo os critérios dele, é claro, do veto. E aí ele está dizendo que o Bolsonaro vetou artigos e instrumentos da lei que manifestadamente puniam condutas dolosas, ou seja, que puniam condutas que eram crimes facilmente averiguáveis, como se não houvesse uma dose de subjetividade enorme ali. Então, eu vou dizer um exemplo aqui da análise que eles estão fazendo, tá? Artigo 9º, quando diz que é crime decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Bolsonaro vetou esse artigo. E aí vem a análise do Ricardo Barros. O veto ao artigo 9º afasta a criminalização da conduta do magistrado que, e aí ele põe em letras garrafais e negrito, manifestadamente decreta a prisão ou deixa de revogá-la em desconformidade. Mas como você detecta isso? O que é manifestamente, o que é inequivocamente? Tudo isso parecem palavras peremptórias, mas são palavras eivadas de subjetividade. Então, é nesse liame aí que vai se dar a análise da coisa. A gente sabe que deputados e senadores não estão preocupados, na verdade, com o que é manifestamente ou não crime. Estão preocupados em dar uma demonstração a juízes, procuradores e policiais de que eles têm de andar na linha. Então, é possível que eles derrubem o veto e que a coisa chegue ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje não é o foro mais indicado para julgar isso, porque tem um grupo ali de ministros que também está nessa mesma linha de querer coibir o combate à corrupção, de dar freios aí, principalmente às instâncias inferiores da Justiça e do Ministério Público, que estão sendo mais proativos no combate à corrupção. E antes de passar a palavra para os colegas, eu só queria dizer que de tudo que eu apurei hoje, o que me causou mais perplexidade foi essa informação do Josias sobre Casablanca, que eu já assisti várias vezes e eu não tinha me dado conta de que não tem a frase icônica textual. Eu estou de cara aqui a quantidade de fake news que eu consumi ao longo da minha vida. Não tem a frase. Eu acho que o Bolsonaro, para pegar o resumo que a Vera fez, o bom resumo dessa segunda intervenção, ele, ao decidir queimar as pontes e fazer esse lote de vetos mais expressivo, acho que ele fez um cálculo também de que pode ser derrubado no Congresso. Agora, para ele agora, isso tanto faz, né? Porque ele, tendo feito esse movimento, ele jogou o problema, o abacaxi, no colo dos parlamentares. Se os parlamentares derrubarem, aí o Congresso Nacional vai arcar com esse ônus. E vai ficar agora um burburinho, um movimento e o noticiário, e o Bolsonaro ficou do lado certo da encrenca. Agora ele vai pagar um preço, vamos ver qual é o preço e vamos ver quais são as compensações que ele vai ter que dar para evitar danos maiores, que ele vai ter que agora fazer uma política de redução de danos para aprovar, por exemplo, o filho dele lá no Senado e outras coisas de interesse do Palácio do Planalto. Então agora é acompanhar esse desdobramento, mas ele ficou de um lado mais cômodo, vamos dizer assim, e é preciso ver se não vão dar um troco nele. Fala, Constantino. Olha, eu concordo e a análise da Vera em relação à reação dos bolsonaristas, eu também tive a mesma sensação, já vi deputados ali e influentes bolsonaristas em redes sociais aplaudindo o presidente. Então, é aquilo que eu falava, né? O veto integral era uma utopia e até perigosa, porque seria derrubado. Um veto parcial que atendesse a quase todas as demandas do Moro seria não o ideal, mas seria muito bom e ele sairia ileso com o lavajatismo. Agora, não querendo, mas já antecipando pauta, né, e todo esse rumor e vazamento, general Heleno negando ou não, parece que confirmaram, o Bolsonaro marcou um gol, portanto, com esses vetos,
e minutos depois marcou 7 gols contra, apareceu a Alemanha contra o Brasil, ao que tudo indica, indicando realmente Augusto Aras para a PGR. Isso, pelo meu pulso, nas redes sociais, com bolsonaristas e tudo mais, isso eu acho que é imperdoável. Isso não há tweet escarpado de bolsonarista capaz de justificar. Então, não sei se já é a próxima pauta ou não, mas... Vai daí, já vamos entrar nessa, já vamos furar nessa. o Vitor Brown. É isso, vamos lá. Emenda aí.